como está gravando, e eu tenho tempo para explanar o que eu tenho para explanar hoje, tá? Eu já vou começar e vou começar orando. Tá bom. Eu vou pedir quem. A irmã Sueli está entrando aí também. Se puder, feche por um instante. Ore comigo. Aí nessa hora eu quero pedir a tua bênção, a tua direção, a tua orientação, o teu toque. Estamos em torno da tua palavra com o propósito de aprender do Senhor. Por isso, Deus, o Senhor tem plena liberdade de atuação em nossos corações. Queremos aprender do Senhor para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. E eu quero começar colocando o PowerPoint e pedir a ajuda do pastor Grava. Porque nós vamos falar de Timóteo e ele já não vamos lembrar quem é Timóteo ou o que sabemos acerca de Timóteo. Pastor Grava, quando você puder, você diz amém. Eu quero saber quem é esse Timóteo que a gente está aprendendo aí. Bom, você sabe, Paulo fez muitas viagens missionárias. Nós conhecemos algumas delas. A primeira, junto com Barnabé, saíram de Antioquia. E aí veio a segunda viagem missionária. Nessa, Paulo conhece um jovem, Timóteo. Bem jovem, talvez ali na casa dos 18, 20 anos. Timóteo anda com Paulo, vira seu discípulo. Paulo faz uma terceira viagem. E quando ele faz a quarta viagem, ele passa pela cidade de Éfeso. Ali ele planta uma igreja e deixa exatamente Timóteo como pastor dessa igreja. Paulo continua a sua peregrinação e quando ele estava lá na Macedônia, lá para a região de Filipos, ele decide escrever a carta. Ele queria visitar Timóteo, mas ele primeiro decide escrever essa carta porque ele sabia que alguma coisa estava acontecendo lá. E Paulo, então, manda algumas orientações pastorais. A carta de Timóteo, para você que gosta de teologia, as duas e a carta de Tito são chamadas em teologia de cartas pastorais, porque elas não foram enviadas a qualquer pessoa, foram enviadas a pastores. Timóteo pastoreava em Éfeso e Tito pastoreava em Chipre. E Paulo então manda essa carta pastoral para Timóteo com algumas orientações de como aquela igreja deveria se conduzir, qual a conduta que tanto Timóteo como os irmãos tinham que ter na igreja, preste atenção, que Paulo chama a igreja do Deus vivo. É isso mesmo. 3 capítulos antes desse que nós estamos lendo, Paulo chama a igreja de Éfeso de a igreja do Deus vivo. E ele diz no versículo 15 que aquela igreja é a coluna e o fundamento da verdade. E isso vale para nós aqui nesta manhã. Paulo está dizendo que nós, não esse Lógico que ele prédio, falou mas isso aí, devemos ele ser falou isso no todos a domingo de manhã, coluna tá e ok? o fundamento da verdade. E que isso significa? Significa que a estrutura, o alicerce, o que sustenta a verdade aqui significa a fé cristã, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que faz que esse mundo não apodreça de vez e não caia num buraco em si mesmo, ainda é a igreja do Senhor. Por mais imperfeita que ela seja, corrompida muitas vezes, praticando sugestões e soluções humanas, a igreja ainda é a coluna e o fundamento da verdade. Amém? Porque não havendo igreja, quem seria a testemunha do evangelho lá fora? Quem seria a guardiã da palavra de Deus? A igreja tem essa função. Somos nós que fomos em Portugal testemunhar o evangelho. Somos nós que estamos nos outros 40 lugares e campos missionários falando do amor de Jesus. Somos nós, aqui nesta igreja, ainda os guardiões desta palavra, a palavra de Deus. Mas aquela palavra em Éfeso estava sendo ameaçada. Toda a igreja corria risco. E por isso Paulo escreveu essa carta. Porque haviam alguns falsos mestres dentro da igreja, colocando em perigo o ministério do querido Timóteo. E pasmem, esses camaradas cobravam das pessoas para ensiná-los a respeito da fé cristã. Os falsos profetas ou falsos mestres que estavam ali estavam cobrando e ganhando dinheiro para ensinar as pessoas a respeito da fé cristã.
E é sobre isso que Paulo orienta Timóteo. E se essa orientação valeu para aquele discípulo e também para toda a igreja, ela vale para nós aqui hoje. No que se refere às formas lícitas e convenientes de se ganhar dinheiro. O que não era lícito estava acontecendo em Éfeso. Homens estavam vendendo a palavra e o evangelho, e com isso se capitalizando. Hoje, da mesma forma, enfrentamos o mesmo desafio. Quais são as formas lícitas e convenientes de um cristão ganhar dinheiro? E nós vamos aprender com essa passagem do apóstolo Paulo exatamente a resposta. Eu aproveitei essa colocação do pastor Grava para que a gente lembrasse o propósito da primeira carta e o objetivo pelo qual Paulo escreveu para Timóteo. E hoje, quando nós entramos na segunda carta, Paulo já está numa outra condição. Essa segunda carta, para que vocês saibam, ela foi escrita depois que Lucas escreveu Atos 29. Nesse período em que Paulo escreve essa carta, ele está preso, mas não como estava preso na sua primeira vez. Ele está preso numa prisão que não tem aquela mordomia como uma prisão domiciliar. É um lugar inóspito, é um lugar ruim. Tanto que nós vamos ver ele pelo capítulo 4, que ele inclusive pede para que levem a capa para ele, tal. E também tem um dado bastante interessante. Nas primeiras prisões, as acusações eram do povo judeu. Por isso Paulo foi preso, depois ele apelou para Roma, porque ele sabia que os sacerdotes não podiam acompanhá-lo. Nesta prisão, já não era assim. Essa é uma prisão de Roma. E ele só não foi lançado aos leões e aos gladiadores para ser numa arena porque ele era cidadão romano. E para um cidadão romano, a condenação era muito mais grave. Por isso ele não foi crucificado. Então, quando ele escreve essa carta, ele já sabe o seu final. Ele já sabe que ele está indo para a morte, tá? E isso acontece em torno ali do ano, no máximo do ano 68. Porque quando Nero taca fogo em Roma e coloca a culpa nos judeus, a perseguição foi um negócio horroroso. Então, ser judeu naquele período, caiu na cadeia, não era mais uma prisão domiciliar por uma causa que não importava a Roma. Agora, se você fosse preso, seria como um subversivo contra o Império Romano. Só quando ele escreve as suas cartas, desde a primeira e desde a segunda, teve uma dificuldade naquele período que as pessoas que recebiam essa carta, lá no primeiro século, quando estavam montando o cânon, ou seja, a coleção dos livros da Bíblia, tinham dúvida se essa carta era realmente de Paulo, por se tratar de uma carta pastoral. E essas cartas de Paulo têm uma particularidade. Nelas você não encontra a palavra crucificação e nem cruz. Por isso essa dúvida dominou ali o primeiro século. Aí, em 1274, São Tomás de Aquino, escrevendo a respeito de 1 Timóteo, disse: essa carta é como se fosse uma regra pastoral que o apóstolo deu a Timóteo. Em sua introdução à segunda carta, escreve: na primeira carta dá a Timóteo instruções sobre a ordem eclesiástica. Na segunda, essa que nós vamos estudar, refere-se ao cuidado pastoral, que deve ser tão grande por estar disposto a aceitar o martírio pelo cuidado do rebanho. Quando eu falo martírio, era o que Paulo estava esperando receber. Ele não esperava outra coisa que não fosse a morte. Mas essa designação realmente se afirmou a partir de 1726, quando um erudito chamado Paul Anton deu uma série de conferências famosas a respeito delas, as quais chamou epístolas pastorais. E só para deixar um ponto aqui claro para vocês, epístola tem aquela força de como se a pessoa estivesse pregando ou falando à congregação. Lógico, ele tratou também
de administração eclesiástica. As instruções a respeito do culto público, que qualidade deve possuir um homem com o fim de ser um bom pastor, um ancião digno, um diácono consciencioso, até que ponto deveriam participar as mulheres da obra da igreja, sobre quem descansa a responsabilidade primária de prover para os necessitados, como deve tratar o ministro, os varões de idade avançada, que necessitam de conselho pastoral, ancião, os jovens, as jovens, tudo isso ele orientou na primeira carta. Agora, na segunda carta, ele vem tratando de algumas coisas mais profundas. E ele trata, inclusive, de heresias perigosas que dominavam ali o primeiro século. Só para lembrar, 1 Timóteo 1,4, tá? Só para vocês lembrarem também, e que deixem de dar atenção a mitos, genealogias intermináveis que causam controvérsia em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. É orgulhoso e nada entende, de tal maneira que o interesse doentio por controvérsia, contendas acerca da palavra que resulta em inveja, briga, difamações, suspeitas, malignas. E também, evite as controvérsias tolas, fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ou seja, ele está falando daquele cara que fica ali, naquele período, era valioso, tá? Lembra que eles estão no meio que a cultura greco-romana, e os filósofos, tá? Como Sêneca, que inclusive estava junto a Nero, eram famosíssimos. Eles recebiam por fazer as suas declamações ali e trazer as suas ideias e expor os seus pensamentos. E recebiam por isso. E o pessoal começou a vir para a igreja, achando que podia fazer a mesma coisa. Então, quando ele fala por isso que eu não expandi nas outras aulas a questão de receber pelo ensino, porque, na verdade, o propósito desses caras aí era fazer discussões longas dentro da igreja com o propósito de ganhar dinheiro. Apesar que hoje tem uma prática muito interessante, tá? E que acabou com a fama dos evangélicos, que foi uma forma de arrancar dinheiro das pessoas. E nós temos dificuldade, gente, hoje, até hoje, com isso. Questão monetária na igreja continua sendo um problema. Dízimo é um problema para muita gente. E tem gente que sai da igreja por causa da questão financeira, por causa de dízimo, por causa de oferta. E quando Paulo está escrevendo sobre as heresias, sobre os jogos intelectuais que aconteciam, dos pseudos intelectuais, porque esse pessoal queria receber para fazer isso e viver numa boa, sem trabalhar e só ali discutindo. E lógico, eu só quero chamar a atenção de vocês que a palavra exeteses, ou discussão especulativa, que é a mesma tradução que traz ali para controvérsias, era o que eles faziam dentro da igreja. Essa era uma dificuldade dentro da igreja. E as pessoas achavam que isso era o normal. E ele fala para o Timóteo, Timóteo, presta atenção, cara. Não perde tempo com esses caras, não. E hoje nós temos um problema também da questão financeira. Nós somos um país capitalista em que, se você não sabe onde vai o seu dinheiro, você fica preocupado. E se você vir alguém usando de maneira incorreta o dinheiro da igreja, você não vai ficar só preocupado. Você vai ficar furioso. E com razão. É por isso que a nossa igreja tem um cuidado muito grande com essa questão de finanças. É por isso que nós temos um conselho gestor, a igreja é auditada, e é por isso que eu estou nela há 44 anos. Se não fosse assim, eu já tinha ido embora. Porque é uma igreja que, pelo menos, nesse aspecto, ela é muito séria. Não que todos os crentes que estão dentro da igreja sejam sérios. Eu não vou pôr a mão no fogo por ninguém. Apenas por aquilo que possa ser auditado. Como aconteceu na nossa igreja, ela passou por um processo de auditoria externa. A igreja séria faz isso.
Onde o dinheiro foi aplicado? Onde cada nota que foi que chegou aqui, onde o dinheiro do caixa foi colocado? Tem nota, tem comprovante? Para onde foi? É o mínimo que a igreja tem que fazer. Isso, tá? E também uma outra questão. Esses, o negócio deles era orgulho. A questão era só o orgulho. E, gente, tomem cuidado. Você que ministra a palavra, você que está fazendo discípulos, você que está anunciando o evangelho, levando a boa nova. O orgulho precede a ruína. O orgulho precede a queda. A glória é do Senhor, é do Espírito Santo. Gente, você não converte ninguém, você não salva ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo, tão somente o Espírito Santo. A obra é dele, a glória é dele. Paulo está advertindo Timóteo: toma cuidado com esses caras aí. Quando o cara é orgulhoso, parou. E até um tempo atrás, gente, a gente ouvia: eu vou orar por você. Pastor, né? Agora não, agora tem os intercessores, entendeu? E não tem mais a glória, não. E pastor tornou-se apenas um bom administrador. Eu acho melhor que seja assim. Eu já disse algumas vezes aqui, eu sou avesso a rótulos. Porque o próprio Jesus nos disse: pelos frutos os conhecereis. E, querido, não se preocupe com o que acham de você ou o que pensam a seu respeito. Quem tem que pensar e quem tem que achar é Deus. A nossa preocupação tem que ser com o que Deus acha de mim e como é que Deus me vê. Eu vi um exemplo esses dias que eu gostei muito. Seja mais ou menos como uma árvore. Pode ser do melhor fruto, mais maravilhoso. E vai passar alguém, eu não gosto desse fruto, pode estar azedo. O que a árvore faz? Tô nem aí. Eu vou continuar dando fruto. E se alguém gostar e vier e fazer elogio, vou continuar dando fruto. Eu acho que foi por isso que Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Olha o ensinamento aí. Olha a sabedoria. Claro, Jesus, né, gente? A gente tem que entender que ele é absoluto nisso. Continuando. Por quê? Qual é o desejo de Deus? Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Só isso. Timóteo, presta atenção. O que Deus quer? Qual é o desejo dele? Que todos. Ah, não são só o pessoal da Igreja Batista? Não, todos. Todos os homens sejam salvos. Ah, Betão, você é do tipo que crê que a salvação é para todos? Sim. Você tem que anunciar. Você tem que falar. Por isso tem que fazer discípulos. Nesse período tinha esse problema. Tinha um outro, que era o ascetismo. E o ascetismo, gente, tá? Era uma doutrina filosófica que defendia a abstenção de prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e equilíbrio moral e espiritual. Lembram que eles tinham aquela ideia que vinha, inclusive, da cultura grega, também lá do gnosticismo, que o corpo era imundo e ele não poderia contaminar nunca a alma, que era pura, era santa, imaculada e inatingível. E viajavam na batatinha. Esse negócio entrou na igreja, entrou o ascetismo. Então, aí tinha um pessoal que tinha uma dificuldade, inclusive, com o casamento. E esse negócio, inclusive, bom, celibato, coisa desse tipo, uma série de coisas. Alguns viraram ermitões e aí por aí vai. Achavam que eram monges iluminados e acabou. E o ascetismo, aliás, hoje, gente, é complicado, até para o pessoal que. Hoje nós temos aí o veganismo e temos uma série de coisas que entra algumas vezes na igreja. Ah, então a gente pode comer qualquer coisa, Betão?
Sim. Eu, particularmente, algumas coisas eu não como, tá? Eu tenho dificuldade mesmo. Por exemplo, pedra, peroba, prego. Se você me oferecer, querido, eu não vou comer. Mas se me convidar para um domingo à tarde, para depois do culto, um almoço na sua casa, eu vou com toda alegria. Se for macarrão com frango, tá ótimo para mim. É simples assim. Ah, e carne de porco, um leitãozinho, a pururuca. Aliás, eu comi essa semana passada, num shopping lá em São Paulo, estava em São Paulo com a Ellen. Aí já tinha passado da hora do almoço, fomos no shopping comer. Tinha leitão a pururuca, maravilhoso. Ah, você tem dificuldade com carne de porco, mas no Velho Testamento diz que não é pra... Eu não tenho dificuldade nenhuma. Lembra do lençol que Pedro viu? Gente, isso aí já tranquilo, sossegado. Come com sabedoria, com moderação. Se você tiver dificuldade, procure uma nutricionista. Na igreja tem nutricionista, viu, gente? Tem uns profissionais de nutrição lá, entendeu? Para quem não foi na feira de profissões, tinha até nutricionista lá. Depois pergunta lá que eu não sei onde que tá, mas acho que até tá no site, deve estar no site da igreja, deve ter alguma coisa assim. Tem dificuldade. Ah, mas Provérbios fala para você quando estiver à mesa, põe uma faca na tua garganta, na mesa do rei ou diante das autoridades, tem coma com sabedoria, tá? Como o suficiente para o seu corpo. O suficiente, porque o que há mais é prejudicial. Mas lá na igreja, tinha lá o de Éfeso, tinha lá o pessoal do ascetismo, e que dificultava a vida dos outros irmãos e ficava apontando para os outros irmãos o que eles faziam, o que eles faziam. E esse negócio de apontar para o outro é demoníaco. Você não é juiz de ninguém. Teu irmão pecar, o que diz lá em Mateus? Vai tu e ele só. Lê o capítulo 17 e o 18 de Mateus, você vai ver que pensam, que te ensinam que tem ali. Se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Põe a mão no ombro dele, irmão. Eu tô achando que esse negócio aí não é muito bom, não. Esse negócio não é de Deus, não, querido. Vamos orar junto, pedir orientação de Deus. Se ele concordar, querido, glorifica a Deus, uma multidão de pecados foi apagado. E se ele não aceitar, leva o irmão contigo, uma testemunha, para que toda a palavra seja confirmada. Se ele se converter, ganhou outro irmão. Se não, leva aos diáconos e aos presbíteros. Se ele se converter, se ele voltar, se ele deixar o pecado, glória a Deus, está tudo resolvido. Se não, leva a igreja. Se ele falar, puxa, que besteira que eu fiz, e voltar, graças a Deus ganhou. Uma multidão de pecados foi apagado. Você percebeu que não é apontar e ficar falando que está errado, tá errado. Vai lá. A igreja tem que ir contra o pecado, sim. A igreja tem que se posicionar contra o pecado. Pronto. E outra, aí perguntaram para Jesus, Jesus, até quantas vezes eu vou perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus falou, não, até 70 vezes 7. E, gente, crítico, quem é o grande acusador? Satanás. É por isso que Paulo está orientando Timóteo. Timóteo, fique esperto, presta atenção. Porque Timóteo era jovem. E aí ele continua. Ele não para por aí. O que eu quero dizer, gente, é que tudo que colocar antes de Jesus para chegar no céu, não vale nada. Qualquer coisa que anule a cruz de Cristo. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou. Não, 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 não. Jesus já fez o sacrifício. Ele já pagou o preço na cruz. Você não tem que fazer nada para conseguir a salvação.
Quem aceitou Jesus, abriu o coração para Jesus e recebeu Jesus, já está salvo. Não tem que fazer esforço, não tem que fazer penitência. Não tem que fazer sacrifícios. É isso mesmo? É, pela graça. A cruz de Cristo é suficiente. E eu me lembro daquele hino, foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Simples assim. Fácil. Por isso, Paulo precisou escrever para o Timóteo orientá-lo. E ele continua. Ah, não, quem continua sou eu. O ano que ele escreveu essa carta, mais ou menos o ano 67. Atos termina dizendo que Paulo, por 2 anos, numa espécie de semi-cativeiro, pregando o evangelho abertamente, sem impedimento, lá em Atos 28, 30 e 31. E Filipenses, ele escreve: Estou persuadido no Senhor, que também eu mesmo brevemente irei. E ao mesmo tempo, prepara-te também, pousada, pois espero que por vossas orações o serei restituído. Está em Filemão. Mas o quê? Só para você entender, imediatamente depois da soltura, Paulo envia Timóteo a Filipos com essa epístola. Lá, Filipenses 2:19 até o 23. Olha o que diz. Espero no Senhor Jesus enviar-te de Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber a notícia de vocês. Lá em Filipenses 2, versículo 20. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho, no evangelho, como um filho ao lado do Pai. Portanto, é ele que espera enviar, tão logo me certifique da minha situação. Lá em Filipenses 2, tá? E aí, voltando, não pode ser muito descartada que a data 63, porque depois de 19 aos 24 de julho de 64, Nero tocou fogo em Roma. E aí, tá? A libertação seria sido muito improvável. Ou seja, ele escreveu a carta a Timóteo depois. E o próprio Paulo começa a sua viagem em direção à Ásia Menor. E ao passar por Creta, ele deixa Tito na ilha a fim de completar a organização da igreja, ou igrejas, que tenham sido estabelecidas, tá? Atos 2, 11 e 15, só para você ter uma ideia, tá? Dá uma olhadinha no mapa aqui. Eu vou dar uma ampliada nesse ponto aqui, que só para você... deixa eu colocar o apontador aqui, o laser. Nessa região aqui, essa aqui é a ilha de Creta, onde ele deixou. Aqui, a região aqui de Éfeso, é tudo essa região aqui. Aqui, inclusive, é a Ásia. E essa região é onde ele está se referindo quando fala dessas coisas. Então, ele fez a primeira viagem, que ele passou ali na sua primeira viagem, ele passou pela ilha de Chipre, lembra? Depois da segunda viagem, ele passou pela Antioquia, ele passou por Tarso, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia, passou lá, aqui ele teve a visão do macedônico, que passa a Macedônia e ajuda-nos, e ele foi até aquela região de Filipos. E depois ele passou por Tessalônica, aqui é a região da Macedônia, tá? Onde ele prega o evangelho, tem aquela confusão, ele foge daquela confusão, deixa Timóteo para trás, e quando ele passa pela onde tem ali o encontro no Areópago, com os gregos, os pensadores, vai para Corinto, dali ele escreve a primeira carta a Tessalônica, tá? Encontra com Timóteo, Timóteo fala para ele como é que estava a situação, tá? E depois disso é que tem essa terceira viagem que ele deixa ali um discípulo em Chipre
e deixa um outro discípulo, Timóteo, na igreja de Éfeso. Deixa eu te voltar aqui para o nosso textinho base. E continuando, o apóstolo chega a Éfeso, viaja até chegar a Colosso. Ele tinha o propósito, inclusive, de voltar para Éfeso. Mas, em Filemão 22, ele fala sobre isso e não sabemos se ele voltou a Éfeso. Não temos essa informação, tá? Ele enviou Timóteo a Filipos e ele ficou com os filipenses e depois acabou tornando-se o pastor de Éfeso. Aqui ele se reúne com Timóteo, traz notícias da congregação de Filipos e, ao partir, Paulo pede a Timóteo que fique em Éfeso, que era necessário para o seu ministério, lá em 1 Timóteo 1, 3 e 4. E a gente avança. Por que a gente avança? O próprio Paulo vai à Macedônia, como tinha planejado. Ele relata isso lá em Filipenses 2, 24 e 1 Timóteo 1, 3. Espera voltar a Éfeso em breve, mas também espera que a sua ausência seja prolongada. Da Macedônia, Filipos escreve 2 epístolas, que parecem muito entre si, 1 Timóteo e Tito. Em sua epístola a Tito, pede que esse amado irmão o encontre em Nicápolis. E para quem não sabe, Nicápolis fica mais ou menos aqui, ó. Deixa eu colocar o laser aqui para você perceber. Mais ou menos essa região aqui, ó. Ele marca o encontro ali. Ou seja, até então, estaria livre, estaria em condições. Pois era, e continuando, mais um pouco, vai à Macedônia, agora o próximo, conforme planejado, viaja para Nicápolis, em Epiro, situada na costa oriental do mar Jônico, e ali passa o inverno. Tito 3,12. E Tito se reúne com ele. Paulo viaja à Espanha. Era o projeto, era o sonho dele. Ninguém sabe, tá? Se ele, por onde andou. E quando ele fala Espanha, ele não está se referindo ao país Espanha que nós conhecemos hoje. Península Ibérica. Era tudo aquilo. Portugal, Espanha, era tudo uma coisa só. Espera voltar a Éfeso. Ele escreve isso em Filipenses 2,24, em 1 Timóteo 3. Espera voltar a Éfeso em breve. Mas antes espera a sua ausência seja prolongada. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Da Macedônia, Filipos, depois eu vou compartilhar isso aqui no aplicativo. Assim que terminar essa aula, eu já vou botar isso no aplicativo, tá? Para todo mundo depois quiser acompanhar e entender o raciocínio, se for muito rápido, você poder pausadamente olhar no mapa e voltar. Em sua epístola a Tito, esse amado irmão que seguiu o encontro em Nicápolis, conforme planejado, apóstolo viaja a Nicápolis, em Epiro, situado na costa oriental do Mar Jônico. Ali passa o inverno. Paulo viaja à Espanha, 15 e 24. Segundo alguns, levantam consigo Tito. Mas não há indicação alguma nesse sentido. Se Paulo foi à Espanha nessa ocasião, a pura sensibilidade de Tito fosse com ele. É algo que a gente deve conceber. Aí nós estamos inferindo. Alguns escritores afirmam isso. A respeito de Tito, não há nada definido até que chegamos em 2 Timóteo 4, 10. Nós vamos passar sobre isso. É quando ele pede a sua capa, que vai por causa do inverno, entendeu? Nós vamos ver isso no capítulo 4. A gente vai expandir isso depois. Tendo voltado da Espanha, Paulo segue com destino à Ásia Menor. Deixa-te Trófimo, doente em Mileto, ao sul de Éfeso. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Encontrou-se o apóstolo novamente com Timóteo e se produziu a separação com lágrimas, que nós vamos ver daqui a pouco nesse capítulo, no capítulo 1. Nessa oportunidade, ou muito ou pouco depois, entrou de visita Carpo, em cuja caixa deixa a capa, que ele vai falar justamente no capítulo, no versículo 13 do capítulo 4. Ele se dirige a Roma via Corinto, onde fica Erasto, 2 Timóteo 4,20, e volta a ser detido, de onde ele escreve a carta. Não se sabe onde ocorreu, se em Trode, Corinto, Roma ou em outro lugar.
Reino cruel Nero é o monstro que assassinou seu meu irmão, a sua própria mãe, a sua esposa Olávia e o seu tutor Sêneca e muitos outros. Nero foi uma tragédia para Roma. Quando incendiou Roma no ano de 64, o povo acusou Nero de ter colocado fogo na cidade, que ele fez o seguinte, para desviar sua atenção, ele culpou os cristãos. O carnaval de sangue que se seguiu foi terrível. Quando ele faz isso, é quando acontece a grande perseguição aos cristãos. Eles são jogados aos leões, nascem. Aliás, Roma, a entrada, inclusive, era iluminada pelo corpo de cristão pegando fogo, empalada, um negócio horroroso, que era uma prática que era utilizada pelos, pelos ninivitas. Lembra quando Deus manda o profeta ir a Nínive? Sabe por que ele tinha medo? Porque o caminho de Nínive era assim. Era uma prática horrenda de colocar corpos besuntados queimando para iluminar a entrada da cidade. Era um horror. Nero, e depois, não, Nero, Calígula, essa turma aí, gente, era, era uma aberração o que eles faziam. Mas a vida humana naquele período não valia nada. E é para. E olha só, o evangelho está sendo espalhado aí. E a influência do evangelho é que traz a Pax Romana. E Roma vive o período de paz. Olha a influência do evangelho. Mas, gente, não foi tranquilo, não foi fácil. Tanto que Paulo, quando está escrevendo essa segunda carta, você vai ver o contexto, ele tem a plena convicção de que ele sabe qual vai ser o seu fim. É horror em cima de horror. De acordo com isso, ao voltar da Espanha, já não desfrutou da proteção política. Por quê? Ele era cidadão romano, lembra que ele clamou pela cidadania romana? Por isso ele apelou para Roma. Ele sabia que ele não podia nem sequer ser açoitado. O cidadão romano não era açoitado, não era crucificado. O cidadão romano, quando criminoso, era decapitado. Mas como ele sabia que o seu crime era um crime, não era crime, era uma questão religiosa, e em Roma não teria acusação, e aqueles que o acusavam não podiam seguir para Roma, por isso ele apelou para Roma. Só que dessa vez, a perseguição está tomando conta, tomou conta de tudo. E aí, ele já não tem mais essa proteção política. Ele é um subversivo que está pregando contra o imperador. E o imperador tinha nas suas mãos a vida das pessoas. E o imperador, nesse período, a designação dele é Kyrios, Senhor absoluto, inclusive, da vida das pessoas. E é o mesmo nome que Paulo, nas suas cartas, quando escreve Senhor, ele usa Kyrios, que tem a chave da vida e da morte. Seu segundo encarceramento é severo e breve. 2 Timóteo 1, 16, 17, tá? 2 e o 9. Segundo Lucas, está com ele Demas, que o desamparou, amado esse que amou esse mundo mais que e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, ou para a Gália, Gaú. Tito para a Dalmácia. E veja o comentário sobre 2 Timóteo 4:10, a gente vai passar sobre isso. Ao rogar a Timóteo que vá logo, pede que leve consigo Marcos. O mesmo Marcos que o tinha deixado. E há uma discussão séria sobre Marcos, tá? Com relação a falam que eles tiveram um desentendimento, mas o desentendimento foi entre Barnabé e Saulo. Ou um comentarista do Novo Testamento, chamado William Barclay, ele faz uma afirmação bem interessante, que, na verdade, o desentendimento não foi desentendimento, tá? Na verdade, a situação dele foi malária. Porque quando eles passaram na primeira viagem missionária, eles passaram por uma região que era uma região pantanosa. E ali, provavelmente, ele contraiu malária e não quis continuar a viagem porque a situação era bem complicada. Isso é tudo eu estou inferindo. Não tem nenhuma posição que a gente pode dizer. Foi malária. Não, foi uma briga que eles tiveram.
Ele não concordou com o ministério, não dá para dizer. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Lógico, fica aí, quando chegar lá na eternidade, chega Paulo, como é que foi aquele negócio lá? O que que aconteceu? Ô, João Marcos, conta aí para nós aí, o que aconteceu lá? Fica uma boa dúvida para tirar na eternidade. Ok? Ao rogar a Timóteo que vá logo, pede que leve consigo Marcos. Esses detalhes encontram segundo Timóteo. A carta foi escrita quando a morte já estava fitando o apóstolo nos olhos. Segundo Timóteo 4, 6 e 11. É condenado à morte e o decapitam na vila via Hóstia, quase 5 quilômetros fora da capital. Não sabemos se Timóteo e Marcos chegaram a Roma antes da morte do apóstolo. Só para a gente ter uma ideia, e um resumão breve, no capítulo 2, na segunda carta, nós teremos no primeiro capítulo, a aflição do ministério, apegue-se à palavra sadias, as lágrimas do ministério, no ministério, testemunho no ministério, traidores do ministério, atividade do ministério, para que seja diligente com a palavra verdadeira, treinamento, filho, triunfo, soldado, teste, atleta, trabalho, fazendeiro, características, servo, apostasia no ministério, tempos de apostasia, julgamento de apostasia, triunfo sobre a apostasia, fidelidade no ministério, pregue a única palavra, tarefa do ministério, o verdadeiro juiz no ministério. Problemas no ministério. É uma epístola pastoral, é uma epístola que vai falar de ministério. E, gente, ministério, eu gosto muito da palavra ministério, porque ela começa com mini. E lógico, Paulo está orientando o seu filho na fé. E quando ele orienta seu filho na fé, o propósito é que ele cresça. E uma coisa que eu quero que você entenda, que é muito legal prestar atenção, Paulo fez de Timóteo o seu discípulo. Nós estamos trabalhando em igreja discipuladora. E nada melhor do que olhar a orientação que Paulo dá para o seu discípulo. O que Paulo fez? Quando a primeira vez que passou, conheceu Timóteo, na sua primeira viagem. Na sua segunda viagem, levou Timóteo consigo. Vem comigo ver como é que eu faço. Anda comigo. Eu não sei quanto tempo você tem despendido para discipular pessoas. Se você tem um discípulo, se você tem uma pessoa que você está discipulando, a conversa na nossa igreja tem girado em torno disso. Fazer discípulos. Discípulos de Jesus. E para tanto, você tem que ser parecido com Jesus. Quando a pessoa olhar para você, ela tem que ver Jesus. Quando olhar para a tua vida, ela tem que ver algo parecido com Jesus. Quando encontrar com você no elevador, ela tem que ver Jesus em você. Mas, Betão, no elevador são 2 minutos no máximo. Bom dia. Tudo bem? Como é que está a sua vida com Jesus? Só vai embora? Deus te abençoe. Se a pessoa compartilhar alguma coisa com você, posso orar por você? E aí começa, estabelece relacionamento. Intencionalidade no relacionamento. Onde que Jesus ia? Certa ocasião, acusaram Jesus. Esse aí é um beberrão, se senta junto com pecadores. Se fosse homem de Deus, saberia que eles aí são pecadores. Ele chegou para os caras e falou assim: quem é que precisa de médico? Não são os doentes? Simples assim. Queridos, nós vivemos numa sociedade corrupta, perversa, onde o pecado é a regra, onde a maldade, onde levar vantagem do outro por sobre o outro é regra, onde a escolha é pelo errado. E se você não levar vantagem,
Você é o trouxa da história. E a situação de Roma, naquele período, ou daquela região, ou dali da Península Ibérica, ou da região de Tessalônica, ou da região da Macedônia, e mesmo de Jerusalém, não era diferente disso. Não era nada diferente do que nós temos hoje. A maldade estava no meio até da igreja. Gente ruim, pecadora, pecaminosa, que buscava os próprios interesses, estava dentro da igreja. Por isso, Paulo escreveu a primeira carta e depois, quando sabia que estava no final da vida, ele escreveu a segunda. Quiçá, ou até uma terceira. Mas chegou até nós só apenas a primeira e a segunda. Porque teve uma discussão lá, quando fizeram o cano. Alguns até diziam que essa carta não era de Paulo. Nós vamos colocar isso no primeiro capítulo com toda a propriedade. O cano Muratori, o primeiro cano, depois ele acabou se tornando herege. Mas depois, por quê? O cara falou assim: não, mas essa carta aqui não tem crucificação e não tem cruz. Não pode ser de Paulo. Tive essa dúvida. Você veja o que a igreja sofreu até para ter orientações de como ser igreja. Então você imagina o número de ideias e conflitos que pairavam no meio da igreja. Hoje não é diferente. Hoje não tem diferença de como hoje no meio da nossa igreja. Ô, Betão, dentro da nossa igreja, claro que tem. Vou dar só um exemplinho aqui, ó. Nós temos um grupo de crentes que são apenas frequentadores da igreja. Eles vêm ao culto, assistem o culto, até gostam, levanta a mão, ora, tá? Saiu ali na porta. Jesus, valeu, semana que vem a gente se encontra. Acabou. Não lê a Bíblia, não tem um devocional diário, não oram, não falam de Jesus, vê a miséria do mundo e não interfere. Nós temos gente assim? Temos. Nós temos gente na igreja que pode estar muito tempo na igreja, mas que são bebês espirituais. É por isso que nós estamos trabalhando aqui a carta de 2 Timóteo, trabalhamos a primeira e vamos trabalhar a segunda. Expor versículo por versículo, se possível, para que a gente cresça no conhecimento e na graça de Jesus. É esse o nosso propósito, é esse o nosso objetivo. Nós queremos que a igreja conheça mais da Bíblia, mais da palavra de Deus. Por quê? Você foi plantado, você foi plantada num lugar e tem que florescer e tem que dar fruto. Eu gosto muito de Mateus capítulo 5, versículo 16, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Simples assim. E outra, pelos frutos os conhecereis. Aqueles que são do reino, é pelo fruto que é conhecido. Lembra do exemplo da árvore? Não está preocupado com o que os outros pensam. Se vão gostar ou se não vão gostar. Meu trabalho é frutificar, é dar fruto, é glorificar o nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, tudo façam para a glória dele, para a exaltação do nome dele. Amém? Dúvidas, críticas, comentários? Já de semana que vem a gente abre no capítulo 1. Fiquem à vontade, abra o seu microfone e vamos lá. Eu quero perguntar, em Roma, estava tudo bem lá, o Paulo com o soldado que revezavam, estava em paz, 2 anos ele evangelizou bem. Ele morreu em Roma mesmo, né? Depois o Nero, você vê que ele põe fogo e
Então, o Paulo pegou essa cena ainda ali. Teve um tempo bem, mas depois ele pegou o fim ali que é os anos 70 que Jerusalém ia ser destruída, que não é ficar pedra sobre pedra, que Jesus Sim, falou. Então, desde 64 até 70, foi uma perseguição total em cima deles ali, de exatamente. Marechal cristão. Tito, ele assume depois da morte de Nero e ele destrói o templo, derruba o templo, que era a referência Ah, que os foi o judeus tinham. Tito, é. Quando que o Nero morreu, você não sabe? Provavelmente ali em torno de 69. Olha. Entre 68 e 69. E a Nesse ira período. passou tudo para o Tito também. Ele continuou com a Exatamente. mesma ira e desfez. Exatamente. E graças a Deus que ainda sobrou muito judeu, né? Que espirraram Sim. para tudo que foi lado e conseguiram escapar, né? Não foi uma destruição total, né? Foi terrível. Ah, eu estava vendo também, que interessante isso. Você comentou do João Marcos, né? O Marcos que o Barnabé chama. Interessante, Deus chama, o Paulo chama o Barnabé, que já era um homem de Deus, né? Para vir com ele. E o Barnabé chama o João Marcos. Acho que depois Isso. daquela vez da prisão que estava ali na casa da Maria, da mãe dele ali. E esse Tiago, que ele morreu ali, não chegou a morrer o Tiago. Passou pela fio da espada, mas acho que não chegou na morte nesta hora, viu? O irmão de João. Aí é que tá. O que nós temos, algum relato, tá? É de Joséfo, que relata alguma coisa. Temos algumas informações, mas o que eu coloquei aqui é que algumas colocações a gente está inferindo. De É, acordo, essa trajetória que eu tracei para vocês, eu estou essa inferindo é interessante. de acordo com as cartas e também com o fundo Sim. histórico. Mas não temos uma referência Mas eu clara. estava lendo, prestando atenção, sabe, no. Eu entendi o que você está falando. Não é específico, não dá para a gente saber. Cadê ele morreu? Encontraram aqui, estavam querendo matar o Paulo do mesmo jeito que o outro passou, ou tentaram matar o outro, era daquele jeito que iam acabar matando ele. Alguma coisa o Paulo sabia que tinha que fugir dali, porque o anjo Sim, já ia socorrer ele, porque ele ia acabar morrendo. É interessante que aí no 13, os dois ali na igreja servindo, chamou e eles impõem a mão e mandam os dois. Mas o Barnabé chama o João para andar com ele. Quando o Paulo e o Silas estavam já dependendo do Espírito Santo para mandar ele para onde, porque o Paulo queria onde não era pregado o evangelho e ir embora, propagar o evangelho. O João voltou para Jerusalém, como quem diz: não, não vamos para lá, vamos para cá. Ele não estava no mesmo chamado deles. Por isso que ele ele pega, quando de novo os dois vão, ó, no 15, ele fala assim, aí ele vai mas estar lendo Atos. Paulo, peraí, ó, Aí ele no está lendo Atos. 37, no 15, 37, e Barnabé queria levar também a João Marcos. Tá Isso. bom, nós vamos, mas eu quero aquele amigão que naquela outra vez que eles estavam indo, não sei para onde direito lá, e Era a ele primeira quis viagem voltar para missionária de Jerusalém. Paulo. Era, né? Ele quis voltar para Jerusalém. Aí deixaram ele ir e seguir os dois. Agora Isso. aqui, o João Marcos, aqui o Barnabé fala, não, vou chamar Marcos. O Paulo fala, não achava justo. Puxa, a gente quer ir para um lugar, ele quer voltar lá para onde ele quer e não está querendo, não está no mesmo propósito que Deus está mandando a gente. Eu acho que foi mais Isso. nesse sentido. Porque ele Na faz o primeira viagem, eles seguinte, estavam indo em direção a Chipre. isto. E o outro quis voltar para Jerusalém. Acho que ele falou, nesses Exatamente. Aí lugares João estranhos aí. Marcos não concordou e houve, e É, houve uma dissensão com Paulo com o Barnabé. Tanto que Barnabé não o acompanhou. é mesmo. Aí ele arrumou o Silas, né? Mas aqui,
O Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os Isso. acompanhando no trabalho. Então, é mais este motivo mesmo. Não fala em doença, não fala em nada disso. Não, não Realmente, tem. Aí é que tá. tem que ver E- ali que ele vai para trás. Ele foge deles. Ele quer para ir, ele queria ser o líder e que eles fossem com ele para outro lugar. Então, aqui houve tal desavença que vieram a separar-se. O Paulo falou: Ô Isso. Barnabé, você não larga ele. Ele é um cara que ele não vai para onde Deus está mandando a gente. Ele quer ir para outro lugar ou foge no meio do caminho. Vamos pegar gente que vai com a gente, que está com o mesmo propósito. Aí ele fala assim: vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, foi para outro lugar. Isso. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. O Paulo não saiu sem a direção da igreja. O Barnabé e o Silas foram para onde eles acharam que era legal. Vamos para Chipre. Daí não fala mais em Barnabé e João, em Marcos. Não fala mais neles. No Atos inteiro, eles somem de cena. Eles não foram debaixo da igreja para o envio. Sobra esses dois, eles vão ali debaixo da igreja, eles escolhem, vão lá pedir a bênção da igreja. Aí sim começa o ministério deles e sobre a proteção da igreja. Os outros dois desvirtuaram nessa hora. A gente não vê mais Barnabé com eles, depois daí, não é? Talvez Exatamente. você não prestou atenção nisso. Eu prestei muita atenção nesse Muito detalhe, bom. porque eles. Porque um fala doença, outro fala outra coisa, cada um dá uma coisa aí, mas a gente vê que era realmente, não estavam no mesmo propósito que o Espírito de Deus mandava os cabeças ali, que era Paulo. O Paulo é que dirigia, os outros acompanhavam ele, né? Para onde ele tinha que seguir. Acompanhava, eu estou nessa, vamos embora. Que coisa linda, né? Que foi e sofreram, né? Pelo que Eu, o Timóteo fala aí, foi muito sofrido o eu que eu final quero dele, né? acrescentar, inclusive, peraí, Betão, você quer dizer que então as pessoas podem ter divergência de ideia servindo no ministério do Senhor? Sim. E pode. Mas se tiver divergência, eles continuam servindo ao Senhor. Entenderam que o Senhor é Sim, da obra. O Senhor da era, obra. era o chamado que não Exatamente. era o mesmo para eles. A pessoa não estava no mesmo Exatamente. chamado. Por isso que cada um tem que fazer tem que cumprir o que Deus fala mesmo, é ir para onde Sim. Deus manda. Esses que são missionários escolhidos, separados para isso, né? E Mas depois a nós gente vamos viu ver que que Paulo vai pedir, trajam Marcos, que é muito útil. é, Ah, mas peraí, então quantos eles não ajudam. brigaram? Eles não ficaram de cara virada e nunca mais se encontraram? Não. Quando está tratado aqui de desentendimento, aí o pessoal fala assim, eles brigaram. Não. Gente, aí Não não acredito teve também. cadeirada em cima de um do outro, entendeu? Nada Não, eu não disso. acredito. Eu não Eles acredito nisso, não. divergiram. Eu acho que só chegaram a um acordo, então você não vai com a gente, Deus está mandando ir para lá, eu vou ver quem vai Eu comigo entendo que para esse lá. é meu chamado, eu vou nessa direção. Você entende que esse é o seu chamado, vai nessa direção. Eu acho. E se o Espírito Santo Eu me acho que mostrar que é Barnabé e diferente, eu o mudo. outro também não deixaram de servir o Senhor onde eles estavam. Exatamente. Só que não era para esse tipo do ministério do Paulo. Foi específico para eles para cá. Interessante é E, que hoje você vê algumas igrejas que surgem de divisão de outras igrejas. é, E são várias dissidências. E quando eles falam em dissidência, eles chegam a dizer: eu não consigo mais conviver com esse irmão. é, Irmão em Cristo. Tome cuidado, gente. Quando você ouvir o será que irmão eles falando guardam disso, esse ódio mesmo? é, Que isso coisa, é né? complicado, porque as pessoas acham que isso é normal. Não, até na Bíblia tem. Um de eles desentenderam. Não, 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 não.
Não era Não só foi de duas coisas. localização. Exatamente. Entenda o que você está lendo. A Bíblia não diz que eles continuaram fazendo a obra. E É. muito, e com Os dois para excelência. um lugar e o Paulo pegou a Isso. benção para ir para onde Deus Porque mandava. É. tinha um mundo inteiro para alcançar com o evangelho. Só tinham eles. Essa que é a realidade. Mas depois, veja como não era desentendimento de não querer mais. Não, não, me traz ele, que ele me é útil. Ele vai ser útil para É. mim, no meu ministério, aqui, me ajudar na minha vida. Ah, mas peraí, eu não tinha desentendido? O pessoal, eu já vi gente falando, mas não tinha brigado? Não. Eu tenho uma visão e você tem outra. Isso não é problema nenhum. Mas não Aqui impede no que você Brasil é está que não ajudando. pode. Aqui que você não pode ter opinião diferente. Aliás, você não pode ter opinião. A gente entrou nesse processo agora e se Deus É. quiser, vai piorar, tá? Não, vai, não, até acabar. É isso que o Satanás está implantando, né? Mas, fora disso, na igreja, há diversidade de ideias, há diversidade de ministérios, entendeu? Gente, quem é vocacionado para o ensino, não adianta que não vai cuidar do ministério de estacionamento com alegria, É verdade. tá? Se ele for Não o vai Jonas, trabalhar o no Pedro ministério de come ele. ateliê, É. entendeu? Irmã Maria Alice, obrigado pela sua contribuição, porque realmente eu tinha deixado escapar esse detalhe, e é assim que a gente cresce. Obrigado, querida. Mais alguém? Não, Dúvida? é gostoso Comentário? ficar aí conversando com você. A irmã Sueli levantou a Pastor, mão. Oi, dá querida. para me ouvir? Claro, estamos ouvindo É, onde está. eu ouvi uma pregação do apóstolo Hernandes Dias Lopes sobre essa questão dessa contenda e diz que foi uma contenda muito séria mesmo. E, como foi dito, eles não se viram mais. Mas a gente tem que lembrar também que o Barnabé ele não tinha o mesmo gênio de Paulo, que nessa época ainda era uma pessoa bastante explosiva, ainda era muito sanguíneo. O Barnabé, ele era assim, meio santo, né? Meio conciliador. Tanto é que ele era chamado de o João das Misericórdias, não é isso? José das Consolações. José das Consolações. Então, eu acredito que houve sim uma discórdia. Sim. Agora, conjecturar se eles ficaram em completa desavença, eu acho que só conjectura mesmo, e eu nem acredito nisso. Acredito sim que o Espírito Santo estava tanto com o José das Misericórdias, quanto com o Paulo Briguento, porque o José das Misericórdias é importante para a igreja, mas o Briguento também é. Aquele sujeito mais contundente também é importante. Assim como a Agora, o Maria, Barnabé que era era o primo, né? O Barnabé contemplativa, era primo do Marcos, ele chamava o primo dele. sim, mas ele era conhecido como o José das Misericórdias. Como ele Ele falou, era filho da muito exortação. calmo, ele Filho era da muito Consolação. calmo, ele era Isso, muito boa, obrigado. Meu é sossegado, ele filho era muito de santo. exortação, o Mas, meu. O gente, Paulo, o o que eu, o, Paulo que eu, era um sujeito bravo. o que eu quero E colocar, eu sempre falo, inclusive, que quando eu for para o céu, eu não quero ver o Paulo primeiro, não. gente, É, olha, o que nós estamos falando aqui, ou o que a são gente. conjecturas, Só um pouquinho, irmã. O que a gente prega aqui, o que eu estou pontuando, é que em todas essas situações nós estamos inferindo, exatamente. entendeu? Estamos inferindo. Nós não temos uma São afirmação, conjecturas. tá?
do perfil psicológico ou do temperamento dessas pessoas. A gente está inferindo, tanto nessa situação como nas outras. Lógico, tá? Pela maneira como Paulo escreve, pela maneira como ele escreve, e outra, às vezes o que você escreve não é exatamente o que você é. Haja visto hoje o que você vê nas redes sociais. Os haters, quando você vê o hater, escreve algumas coisas absurdas. Quando vai ver, é uma pessoa calma, tranquila, não tem nada a ver, entendeu? Então, traçar o perfil psicológico e também de temperamento das pessoas pelo que a gente lê, a gente vai inferindo. Lógico, algumas coisas são muito claras com relação à tratativa com o pecado. Fora disso, é inferência. A gente não, por isso que eu falei, não vou cravar, inclusive, não dá nem para cravar com todo o relato que eu trouxe aqui. Nós inferimos pelo que a gente consegue imaginar. O que Mas serve importa no como final? base, serve como base, tá? Para a gente interpretar o texto, fazer uma exegese do texto. O nosso foco é o texto, tá? O que eu acho importante é que tanto o José das Misericórdias, que era um homem santo, tranquilo, que apaziguador, quanto o Paulo, que era mandão, que estava acostumado com isso, ele era um sujeito rico, ele estava acostumado a mandar, e as pessoas obedeceram. Tanto um quanto o outro foram importantes. O, aqui não está escrito que o Barnabé não pediu a oração da igreja. Eu creio que pediu sim, mas não está escrito. Só que ambos fizeram a obra de Deus. Um foi para um lado evangelizar daquele lado, o outro foi do outro. Paulo trabalhou um pouco mais pelo que a gente lê. Veja que Paulo tinha Lucas para escrever para Barnabé, ele. Barnabé Ele ele foi próprio. para Chipre, ó. O Barnabé foi para Chipre, que era a cidade dele já. Sim, era até ele O, de onde o, ele era natural de Mas o Chipre. Marcos, não, o ele Marcos ele não gostava muito tinha. de estar ali em Jerusalém, mais centro ali deles, mais Mas Mas perto. ele gente, não eu vou, tinha a pessoa para escrever como Paulo tinha. O próprio Agora, Paulo sabia agora aí eu escrever. discordo de você. Eu quero abraçar Paulo e agradecer tanto ele por todo Ah, esse não, evangelho que ele mas eu olha trouxe aí, para quero, ó, mas nós, não vai ser o temos de primeiro, temos não. aqui uma clareza. divergência. Temos aqui uma Eu não divergência. quero que Olha ele aí. seja o Mas a primeiro, Nossa, gente não. convive com amor, com eu falo que tranquilidade. E, gente, clareza o evangelho para o gentil que o Paulo trouxe. e só para Misericórdia. encerrar, por causa da Mas o hora, Barnabé também levou para os gentios. Só que não tem tanto relato histórico, não tem Ele isso, não escrita. teve tanta exatamente. O importância na mão Paulo de Deus tinha quem como Paulo. escrevesse. O Paulo, ele tinha essa estratégia. Ó, o endemoniado de Garadeno, Gerazeno, né? Ele Gadareno. evangelizou 10 cidades. E nós não temos relato do evangelismo que ele fez, Sim, né? exatamente. Então, A gente. ah, eu, eu acho que o bem maior que Paulo fez foi trazer tudo isso escrito, o que os outros Sim, não fizeram. exatamente, Não é querida. que um era Mas mais a obra santo que dele o foi muito outro. grande. Paulo foi Não, muito gente, usado. gente, o que a gente não pode deixar de considerar é que o ministério que ele exerceu foi significativo para o cristianismo. Aliás, É. em algumas situações, eu lembro uma ocasião, minha mãe me perguntou: mas peraí, esse pessoal fala mais de Paulo do que de Jesus? Por causa da referência que é muito forte. Eu quero deixar isso claro. Agora, ele não era Tudo com isolado, ele relação. precisava de ajudante. Por isso que Isso. Deus colocou Barnabé, colocou Colocou, Silas, colocou. colocou ajudantes, Nossa, colocou um amanuense para que ele pudesse ele escrever não para ia ele. sozinho.
Viu que ele não ia em lugar nenhum Não, sozinho. ele ia Quando ele estava acompanhado. sozinho, ficou esperando os outros. Isso, Ele sempre queria um companheiro. Ele queria dizer, eu não levo a glória sozinho, eu tenho que ter alguém comigo. Que coisa linda, né? exatamente. Não vai você, mas vai você. É, O que eu quero colocar Pastor, isso para coisa vocês, linda. gente, é que nós estamos aqui no campo da inferência, entendeu? Então, Estamos eu fazendo quero, Paulo era. Não, conjecturas. não vou dizer isso e não posso fazer afirmação nesse sentido. Afirmação no que nós temos escrito. Daí, inferir, defender, criar tese, defender tese, é viajar Mas na tem batatinha. uma coisa, a importância de ministério existe. Isso. A Pronto. importância do ministério, que ele chama alguém com mais responsabilidade, existe. A gente vê Sim, tanto que a chegou até diferença. nós. Tanto que O chegou até outro está nós. ali auxiliando. E é Graças a por isso Deus que por nós estamos Barnabé, que estava tratando lá da carta dele. auxiliando. Porque ela é E o relevante tempo em fez termos de ele se ensino. tornar, o tempo fez ele se tornar tão humilde que ele chamou João Paulo de novo. Mas, querida, então, Parece que a o ponto Bíblia é fala esse. que era o primo dele, era Eu, parente dele. Então eu, já é eu, vou, uma eu, coisa eu, mais. eu vou deixar claro, só para a gente pontuar aqui, para quem assistiu o vídeo depois, vai ficar na maior confusão. Será que era, será que não era? Queridos, o caráter de cada um deles era específico e Deus usou o caráter deles Usou. transformados por Cristo para a Graças a glória do Deus. reino, para que o evangelho crescesse e Assim fosse. como ele usa cada um de nós do nosso jeito, do Exatamente. jeito que a E nós gente é. aqui, e nós aqui somos diferentes um do outro aqui, não somos iguais. Fomos criados em Exatamente. cultura diferente, de maneira diferente, recebemos o evangelho de maneira diferente, em situações diferentes e agimos também de maneira diferente. O que a gente quer fazer aqui é trazer à tona o que foi ensinado, o que está escrito, para que a gente cresça. Tá ok? Amém. Eu vou pedir para o Eduardo abrir o seu microfone. Já está aberto, Eduardo, já está aberto. É, Só também. agradecer a Deus por esse nosso encontro. E a gente se encontra Eu, semana que agra- vem e avança com mais eu agradeço, tranquilidade e com mais parcimônia. eu agradeço você. Pastor, posso só Só deixar um uma minuto, tá pergunta para o Claro, querido. senhor? chovendo! Oi, tá chovendo! Tá Ai, tá chovendo vendo? Oh, glória a Deus, aleluia! agora! A Começou a resposta da chover oração aí. agora! Amém. Tá vendo a oração da irmã? Meu pastor, posso deixar a pergunta do ar para responder depois? É que a Oh, benção. perseguição, a gente escuta bastante da perseguição na época de Nero, né? Sim, Aquele rapaz da igreja de Campo Grande que teve na igreja, ele deixou aquele site lá da história do cristianismo, eu escutei isso. bastante interessante, fala de duas perseguições, inclusive pior do que, não sei se eu entendi mal, mas de Constantino, por exemplo, alguma coisa muito terrível, só que não é bíblico, né? Isso é mais história. Mas depois, se o Isso. senhor puder comentar, eu gostaria de ouvir. Pode ser na próxima aula. Combinado. Combinado assim, É porque querido. a gente fala tanto disso que a gente conhece, mas teve muita coisa pior. As irmãs estão Sim, comentando do Paulo e do Barnabé. Quantos Paulo e Barnabé tiveram nesse meio depois aí que a gente nem sabe porque não está escrito, exatamente. né? Com certeza, querido. Boa colocação, precisa e necessária. Fica à vontade na presença do Senhor para Amém. agradecer pelo nosso encontro, querido. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por esse privilégio de estar aqui com os irmãos. Paizinho, o Senhor está iluminando o nosso pastor para trazer uma palavra tão preciosa para todos aqui e também o compartilhar das irmãs também tem acrescentado a todos os nossos corações. Quero te pedir por cada um aqui, seus familiares, Paizinho, que o Senhor os abençoe no decorrer dessa semana. E continue nos enchendo com o seu Santo Espírito, Paizinho, através dos nossos devocionais, da nossa leitura bíblica, e cada vez mais nós tenhamos o Senhor presente em nossas vidas, Senhor, para que nós possamos brilhar para o mundo, Senhor, que é o propósito do Senhor na nossa vida. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Uma semana abençoada para vocês. Nos encontramos amanhã na celebração da quarta-feira. Fiquem na paz. Amém. Amém. Tchau, tchau, boa semana. Sim, e faz sentido, é. Mas assim, não é uma regra.